Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. A gente inicia agora o nosso terceiro módulo do nosso curso sobre autorregulação emocional. E a gente vai começar falando sobre razão versus emoção. É algo que a gente escuta muito, né? Sobre pensar com o coração, pensar com a cabeça, mas de fato, o que é cada um, né? E para iniciar, eu trouxe aqui um trechinho do livro Agilidade Emocional, da Susan David, uma professora de Harvard, que fala o quê? Andamos ou corremos repetidamente em volta dos quarteirões das nossas vidas, obedecendo a regras que são escritas, implícitas ou simplesmente imaginárias, presos ao costume de ser e fazer coisas que não nos são úteis. Agimos como brinquedos de corda, indo repetidamente de encontro às mesmas paredes, sem perceber que pode haver uma porta aberta bem à nossa esquerda ou à nossa direita. Então, o que é que isso tudo quer dizer? É que, na verdade, o ser humano ele é muito mais emocional do que pensa. A gente muitas vezes acha que está agindo pela razão, mas não. A nossa emoção ela está ali na grande maioria do tempo. E é por isso que é preciso entender os dois sistemas que a gente tem na nossa vida, né? A gente tem aí, metaforicamente, né, um hemisfério direito e um hemisfério esquerdo. Hoje, cientificamente, não existe isso, né? Mas metaforicamente, hoje, a gente utiliza essa metáfora para definir o sistema 1 e o sistema 2. Então, Daniel Kahneman, no livro Rápido e Devagar, ele faz essa divisão e explica muito bem o que é cada um. O sistema 1 é o nosso sistema mais emocional, o nosso sistema mais intuitivo, o nosso sistema mais rápido, e ele é extremamente importante para a gente porque o nosso cérebro é um dos órgãos do corpo que consome mais energia. Então é onde mora o nosso piloto automático, é onde moram os nossos hábitos, e ele tem essa função de agir no piloto automático, tanto para a gente ter reações corretas e rápidas quando são precisas, quando são necessárias, ao mesmo tempo que faz essa função de economia de energia. Ao mesmo tempo a gente tem do outro lado o sistema 2, que é o lado mais racional, um lado mais reflexivo, um lado mais devagar, um lado mais lógico do nosso cérebro. Então a gente tem esses dois sistemas trabalhando ao mesmo tempo na nossa vida e a gente precisa entender como é que cada um funciona e como é que a gente pode trabalhar com cada um deles, certo? Viver muito tempo no sistema 1, o nosso sistema mais rápido, intuitivo e emocional, é um grande problema se a gente vive muito tempo nele, porque a gente acaba indo no piloto automático da vida e vê simplesmente a vida passar sem ter nenhuma atitude intencional em cima disso, né? Um filme que eu gosto muito de indicar para você refletir sobre esse tema é o filme Clique, do Adam Sandler, onde lá ele tem um controle remoto que vai aprendendo conforme as ações dele. Então ele tem uma função lá muitas vezes de skip, de passar o tempo, e com o tempo o controle aprende que, opa, nessa situação eu preciso fazer isso, e acaba entrando no piloto automático. E é assim que a grande maioria das pessoas vive hoje, né? Nessa normose de viver como já vem vivendo dentro desse piloto automático. E aí é onde, na maioria das vezes, funciona lá o nosso episódio emocional. Acontece um gatilho, vem uma emoção que manda a gente fazer alguma coisa e a gente vai e age nesse piloto automático. Então, é um perigo a gente viver somente nesse sistema, no sistema 1. No sistema 2, nesse sistema mais lógico e emocional, é extremamente cansativo se a gente vive somente nele. Então, é um sistema que existe que você esteja em estado de alerta o tempo todo. Então, muitas vezes, quando você está aprendendo alguma coisa nova, quando você se depara com uma coisa nova, você passa o dia em estado de alerta, dedicado a alguma coisa, no final do dia você vai estar esgotado mentalmente. Então, é preciso fazer esse balanço de maneira intencional para que você funcione bem. Então, nem o sistema 1 é ruim, nem o sistema 2 é ruim, nem o sistema 1 é totalmente bom, nem o sistema 2 é totalmente bom. É importante a gente fazer um balanço dos dois para que a gente consiga regular melhor as nossas emoções e tomar as melhores decisões possíveis na nossa vida. E como primeira dica, né, para a gente trabalhar o sistema 1, primeiramente, né, falar um pouco sobre enxergar o copo meio cheio. Pode soar como algo banal, mas na verdade é algo que tem uma influência extremamente positiva na nossa vida. A gente enxerga o mundo
com base nas informações que a gente recebe no nosso dia a dia. A gente tem essa ancoragem, se chama esse fenômeno de ancoragem na nossa mente. Então, nossa mente ela se ancora muito em fatos recentes que acontecem e a partir disso a gente começa a ter uma percepção seletiva de mundo. Então, principalmente dentro de um cenário que a gente viveu de pandemia, a gente se ancorava muito em informações que a gente recebia a todo momento. E isso trouxe vários prejuízos para as pessoas que estavam imersas nisso. Então, pessoas que viviam assistindo o noticiário, pessoas que andavam acompanhando ali pelas redes sociais notícias sobre coronavírus, sobre Covid, tinham uma tendência maior a ter um medo maior, porque tudo que aparecia no ambiente parecia uma ameaça, isso muito ancorado nessas informações. Mas a boa notícia é que você tem a oportunidade de se ancorar em fatos positivos, em informações positivas que vão mudar a tua percepção de realidade para algo que é extremamente melhor e mais positivo para você. E com isso eu gostaria de trazer para vocês agora o conceito do efeito Tetris, que está lá descrito no livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz. O efeito Tetris, ele surgiu através de um estudo onde colocaram várias pessoas para jogar Tetris, que é aquele joguinho de montar, por várias horas consecutivas, e o que aconteceu, né? As pessoas passavam essas horas jogando Tetris e quando saíam nas ruas, elas começavam a enxergar alguns padrões. Então elas olhavam assim, nossa, se eu pegar esse prédio, dobrar ele aqui, encaixar aqui, vai formar uma linha. E é mais ou menos isso que acontece com a gente, quando a gente fica muito tempo imerso dentro de determinado tipo de conteúdo. Isso se chama um processo chamado de imagem residual cognitivo. Então, você tem o poder de escolha de estar dentro de um efeito Tetris bom ou estar dentro de um efeito Tetris ruim. Então, ele acontece quando a pessoa dedica muito tempo e atenção a uma atividade e isso começa a alterar os seus pensamentos, imagens mentais e sonhos e tudo mais. Então, um grande exemplo disso no dia a dia de vocês. Quando você maratona uma série, assiste vários episódios seguidos de uma série, você tende a no outro dia, ou mesmo na madrugada, você já começa a sonhar ali com o filme, com a série, mas você já acorda pensando naquilo, tudo no teu dia faz lembrar aquela série, aquilo que você estava imerso, certo? Então, esse é um exemplo de efeito Tetris. Mas você pode utilizar isso intencionalmente em prol de você. Então, se você tem uma meta, um objetivo, um sonho, você pode focar o teu conteúdo, focar a tua percepção de vida nesse tipo de conteúdo. Então, começar a assistir filmes conectados, livros, ler livros, escutar músicas que vão te ajudar a entrar nesse efeito Tetris positivo. E aí, sobre esse efeito Tetris positivos, né? Temos muito mais sucesso quando estamos felizes, são os mais positivos. Então, tem toda uma ciência aí por trás da ciência da felicidade, né? Que tem a psicologia positiva hoje que fala muito sobre isso, né? Então, nosso cérebro, ele é configurado para produzir mais, para ter um melhor desempenho quando a gente está dentro desse momento mais positivo de vida. Então, utilizem o efeito Tetris positivo ao seu favor. Então, a grande dica que eu te dou, né, comece eliminando notícias, fatos ruins, coisas que podem te trazer um efeito Tetris negativo ou que vão te distrair. E é importante, né? Se uma notícia, uma informação for realmente importante para você, com certeza ela vai encontrar um caminho para chegar até você. Pode ter certeza disso. Leia livros e filmes conectados com seus objetivos, é algo que eu já te falei. E faça listas de afirmações positivas de gratidão diariamente. Então, é algo também que é super recomendado dentro das metodologias que existem, para que você comece a ancorar a sua mente realmente no que é bom e no que é positivo. Então, muitas vezes a gente reclama muito do muito que a gente tem. Às vezes a gente reclama do sinal de celular, mas, poxa, será que o pessoal lá da África tem celular, tem internet? O pessoal de comunidades mais pobres? Às vezes a gente, sei lá, está reclamando de muita coisa que não necessariamente várias outras pessoas têm também. Então, a gratidão ela vai trazer essa visão mais positiva de vida, de você agradecer pelo pouco. Às vezes, por um fato negativo que te trouxe um aprendizado, de algo que de fato você tem e outras pessoas não têm, sei lá, como um prato de comida, como uma vestimenta, como um teto para morar. E com o tempo você vai começar a olhar para o mundo de uma maneira mais positiva. A mesma coisa é olhar para dentro de si, beleza? Quais são as suas características positivas?
Quais são os pontos que as pessoas reconhecem que você é bom. Então, trazer isso no teu dia a dia vai fazer com que você comece a olhar para esse copo meio cheio, não para o meio vazio, e você vai conseguir ancorar a sua mente nesses fatos positivos e ter um desempenho melhor e ter uma felicidade maior na sua vida, certo? Beleza, a gente falou sobre como a gente pode trabalhar lá o nosso Sistema 1, fazer essa ancoragem positiva dentro do Sistema 1, mas a gente precisa também olhar para o nosso Sistema 2, que é o nosso sistema mais racional, e para falar disso a gente precisa falar sobre a atenção plena. E a atenção plena é observar simplesmente o mundo do jeito que ele é, sem criticar, sem julgar, sendo compassivo consigo mesmo, entendendo que está tudo bem, passar por uma série de coisas. Mesmo quando a infelicidade, o estresse ocupam a nossa cabeça, em vez da gente levar isso para o nosso lado pessoal, a gente tende a olhar para isso como um fator externo, separado talvez de quem você é. Então você consegue, através da atenção plena, criar esse espaço entre você, entre as emoções, entre os sentimentos, e permite que você capture esses padrões negativos que surgem em você. Então a atenção plena, ela vem para te ajudar muito a trabalhar lá o teu episódio emocional, a reconhecer as suas próprias emoções, a reconhecer os seus gatilhos e a entender de que não necessariamente você precisa fazer aquilo que a emoção normalmente diz para você fazer. E aí a gente pensa, poxa, esse negócio de meditação é tão chato, será que tem ciência por trás disso? Hoje já tem uma série de estudos que apontam os benefícios da atenção plena. Então, a atenção plena, a prática da meditação de atenção plena, mostra que pessoas que praticam isso regularmente têm uma felicidade maior, têm níveis de felicidade maior, e aí isso também traz uma repercussão extremamente positiva na saúde. É importante falar que atenção plena não necessariamente é você sentar e pensar em nada, muito pelo contrário, é você focar sua atenção em alguma coisa. Existem vários estilos aí que você pode estar usando para praticar no seu dia a dia, desde prestar atenção na alimentação, ou então prestar atenção no seu caminhar, ou então prestar atenção no que você come quando você está comendo. Então, tem uma série de formas de você fazer isso. Também está comprovado hoje que ansiedade, depressão, irritabilidade também diminui com a prática da atenção plena, melhora a memória. Então, tem uma série de benefícios que você pode encontrar na prática da meditação. Então, você melhora seus relacionamentos, reduz indicadores de estresse crônico, reduz hipertensão, reduz impacto de doenças graves. Então, só existem benefícios na hora de você praticar a atenção plena. Então, se você quer ter uma saúde melhor, fortalecer também o seu sistema imunológico, pratique a atenção plena. E aí, hoje a gente tem uma série de ferramentas disponíveis no mercado, no mundo, à nossa disposição. Desde aplicativos para celular como Headspace, Calm, Lojong, 5 Minutos Eu Medito, e uma série de outros aplicativos que já fica de indicação para vocês podem baixar nos smartphones de vocês e começar a praticar a atenção plena. Se você colocar também ali no YouTube, você também consegue encontrar vários conteúdos do tipo. E aí o importante é você encontrar qual é o seu estilo de prática de meditação de atenção plena. Então, encontre o que é que funciona melhor para você. Tem gente que só uma música instrumental de fundo já começa a funcionar para ela, surtir algum tipo de efeito. Já tem outras pessoas que preferem uma meditação guiada. Então, escutar de uma voz de uma pessoa direcionando sobre o que fazer. Mas, de fato, para praticar a atenção plena, o que é que você precisa, né? Estar presente. Então, a atenção plena é estar presente, é estar no aqui, estar no agora. Nem olhar para o passado, nem olhar para o futuro, mas sim no agora. E o que ajuda muito é se ancorar nos seus 5 sentidos. Então, é sentir a temperatura do ambiente no seu corpo, é sentir o seu peso na cadeira, é sentir muitas vezes as suas costas encostando na cadeira, é sentir talvez a sua mão repousando no seu corpo, é sentir a sua respiração, talvez escutar os sons do ambiente, sentir os cheiros, o paladar. Então, se utiliza disso, dos 5 sentidos para se ancorar no presente, que funciona muito bem.
Sempre nos momentos de atenção plena, principalmente quando você está no meio ali de um episódio emocional, a grande dica é chama a emoção para tomar um café e bater um papo. Então, toda emoção, ela, como eu falei, ela não é boa ou necessariamente ela é ruim, mas ela tem uma função, ela tem um papel. Então, quando ela se apresenta na nossa vida, no nosso cotidiano, ela tem uma mensagem, ela tem alguma coisa para te dizer. E ela é mais ou menos como a voz do GPS, a voz do Waze que vai te mandar fazer alguma coisa. Então, não necessariamente você precisa escutar essa voz, mas é interessante você bater um papo com ela. Ei, Raiva, beleza, você chegou aqui, o que você veio fazer aqui? Qual o motivo de você estar aqui? Então, bater esse papo com a emoção, tentar ter um diálogo e entender qual a função dela, por que ela apareceu naquele momento, é uma excelente oportunidade de crescer e aprender com essa emoção. Não negue ou julgue o que você está sentindo. Então, novamente, ela não é boa, é ruim. Ela tem um papel, ela tem uma função e ela apareceu ali. E você negar ela é você entrar em conflito com ela, você entrar num cabo de guerra com ela. E quando você faz isso, essa emoção ela não diminui, na verdade ela só cresce, porque você começa a ruminar, você começa a prolongar o efeito dela na sua vida. Então, não julgue e não negue o que você está sentindo. E assim, investigue, como eu falei, né? Converse com ela, bata um papo com ela, entenda o que é que está acontecendo ali e não deixe de ser gentil consigo mesmo, né? Entenda que você é humano e como ser humano a gente vai sentir alegria, mas a gente vai ter tristeza, a gente vai ter medo, a gente vai ter raiva e tá tudo bem, faz parte da natureza humana passar por tudo isso, e é por isso que na aula seguinte a gente vai falar sobre autocompaixão. Então, muito obrigado, a gente se encontra na aula seguinte.